Olá, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. As redes sociais passaram a ser uma arma importante para a guerra na Ucrânia. A internet ocupa um dos lugares mais estratégicos do presidente do país, Volodymyr Zelensky. Vamos conferir na reportagem de Kleber Werneck. A invasão, os ataques, a destruição e a resistência. Todas essas imagens foram feitas com celulares por cidadãos ucranianos e rodaram o mundo. As redes sociais viraram um campo de batalha paralelo na guerra da Ucrânia. Nunca na história um conflito teve tanta influência da internet. Aquele terror da guerra, ele fica muito mais palpável, porque são pessoas jovens, pessoas idosas, pessoas com celular na mão, crianças, aquelas cenas das famílias fugindo e o pai voltando para dentro da Ucrânia e os filhos, a mulher com os filhos tentando fugir. Então, essa situação toda não aparecia com tanta clareza, por exemplo, nos conflitos dos anos 90, que foram televisionados. E no campo das redes sociais, os ucranianos têm levado vantagem sobre os russos, segundo a avaliação dos especialistas. As redes sociais não só equilibrar, como virar o jogo. Existe uma grande campanha em prol da Ucrânia, que acabou sendo agredida, por um ente, mas lembrando que a trincheira das redes sociais é muito diferente da trincheira da vida real. A começar pela atuação do presidente Volodymyr Zelensky, que desde o início do conflito tem se mostrado muito ativo nas mídias. O canal de comunicação preferido dele é o Twitter, onde tem quase 4 milhões de seguidores. Na rede social, o presidente fala sobre o conflito e ainda atua na diplomacia internacional. Mas o Zelensky, que tem uma origem nas artes, ele é um produtor, ele é um ator, até então ele nunca tinha conseguido, digamos, aproveitar essa capacidade dele, E agora ele tem se mostrado um grande comunicador, mas não cínico. Ele tem se mostrado alguém que está conseguindo mostrar o lado irracional dessa guerra e o lado das perdas de vida, o lado da tragédia humana, E isso ele tem feito muito bem. Para a Ucrânia, as redes sociais se tornaram uma verdadeira arma de guerra, quase tão importante quanto os tanques, fuzis, aviões e também mísseis. A estratégia do governo tem sido usar a internet para compensar a inferioridade em relação ao exército inimigo. Uma das táticas é postar fotos, textos e vídeos que aumentem a motivação das tropas ucranianas. Gravações de ações bem-sucedidas do exército ucraniano são as mais comuns. Mas alguns atos de heroísmo são de cidadãos comuns, como esse homem, que encara soldados russos que invadiam o país. Nesse outro vídeo, alguns homens entram na frente de um tanque de guerra. A capacidade de sacrifício, a disposição em entregar a própria vida, fala mais alto, Nós vimos cenas de pessoas cercando os blindados, tentando impedir. Isso tudo faz com que o moral das forças militares ucranianas e das milícias civis que defendem a Ucrânia cresça enormemente. E é difícil você vencer um grupo, por mais fraco que ele seja, se ele está coeso, se ele está unido. Essa imagem mostra como as campanhas nas redes sociais têm surtido efeito na vida real. Um grupo de ucranianos se une para impedir a passagem de um tanque de guerra por uma estrada. Eles estão determinados e o gigante blindado é obrigado a recuar e ir embora.
O presidente Jair Bolsonaro disse nesta semana que o Brasil pode enfrentar dificuldades para importar fertilizantes agrícolas da Rússia por causa da invasão à Ucrânia e defendeu a exploração mineral na Amazônia para reduzir a dependência externa desses produtos. Em uma rede social, o presidente defendeu a exploração mineral na Amazônia para reduzir a dependência externa desses produtos. Com a guerra Rússia-Ucrânia, hoje corremos o risco da falta de potássio ou do aumento de seu preço, publicou o presidente em sua conta no Twitter. O potássio é insumo de muitos fertilizantes. Nossa segurança alimentar e o agronegócio exigem de nós, executivo e legislativo, medidas que nos permitam a não dependência externa de algo que temos em abundância, escreveu Bolsonaro. A ministra da Agricultura, Tereza Cristina, disse nesta quarta-feira que o Brasil tem fertilizantes suficientes para o plantio até outubro e que o governo já trabalha desde o ano passado com alternativas para garantir o suprimento para o setor no caso de escassez. Potência agrícola mundial, o Brasil importa mais de 80% dos fertilizantes que utiliza, percentual que ultrapassa 96% no caso do potássio, segundo dados do Ministério da Agricultura. Mais de 20% dos fertilizantes que o país importa vêm da Rússia, seu principal fornecedor. O governo federal anunciou uma redução de 25% nas alíquotas do imposto cobrado da indústria nacional. A medida para estimular a indústria nacional foi publicada em edição extra do Diário Oficial. O objetivo é incentivar a indústria. Segundo o governo, esta foi a primeira etapa da redução, que irá continuar. Com a decisão anunciada hoje, 300 mil empresas vão pagar 20 bilhões de reais a menos. A União vai arrecadar 10 bilhões a menos e os prefeitos e governadores os outros 10 bilhões. O imposto tem várias alíquotas, variando de 0% a 30%, podendo chegar até 300%, repassadas ao consumidor no preço final do produto. Como sempre, a indústria do tabaco ficou fora dos cortes. A outra parte do pacote de medidas, como renovação das linhas de financiamento e a nova rodada de saques do FGTS, será anunciado no mês que vem. Reduzir os impostos faz parte da estratégia do governo Bolsonaro para tentar conter a inflação. Segundo a Secretaria-Geral da Presidência da República, a redução levará a uma perda anual de arrecadação de 19 bilhões e meio de reais para esse ano. A Agência Nacional de Energia Elétrica, ANEEL, informou que as contas de luz para beneficiários da tarifa social de energia elétrica seguem em bandeira verde em março. Os demais consumidores continuarão a pagar a conta com o acréscimo da bandeira escassez hídrica. A cada 100 kWh consumidos, serão acrescentados R$ 14,20 ao valor final da conta de luz. São beneficiários da tarifa social as famílias de baixa renda inscritas no Cadastro Único ou que tenham entre seus membros pessoas que recebam o benefício de prestação continuada. O governo federal informou que cerca de 24 milhões de famílias estão nessas condições. A tarifa social prevê um desconto de 10% a 65% na conta de luz, de acordo com o consumo mensal de cada família. O maior abatimento de valor é para quem consome até 30 kWh. De 31 a 100 kWh, o desconto é de 40%. E de 10% para quem utiliza de 101 a 220 kWh de energia. Esses beneficiários também pagam os adicionais previstos nas bandeiras tarifárias, exceto a bandeira crise hídrica. A taxa com acréscimo é divulgada mensalmente. As tarifas sociais seguem os mesmos percentuais de descontos estabelecidos por faixa de consumo. Moradores de áreas não conectadas ao Sistema Interligado Nacional não pagam bandeira tarifária. Esse é o caso dos consumidores que vivem no estado de Roraima. O Ministério de Minas e Energia informou que a tarifa extra segue até o próximo mês, mas que a expectativa é de que o quadro não se repita em 2022. O ministro Bento Albuquerque afirmou que a expectativa do governo é de que no fim do período úmido, que acontece entre março e abril, o cenário esteja melhor.
O atendimento presencial nas agências do INSS sem necessidade de agendamento prévio está sendo retomado gradualmente a partir deste mês. Foi o que determinou uma portaria publicada nesta semana no Diário Oficial da União. Suspenso em 2020 em razão da pandemia do novo coronavírus, o atendimento presencial nas agências do INSS começou a ser retomado ainda no final de 2020, mas somente mediante agendamento prévio. Com a portaria, além dos pedidos já agendados, as agências do INSS retomam também o chamado atendimento espontâneo, realizado na triagem, no autoatendimento orientado ou em guichê específico para informação ou orientação, sem necessidade de prévio agendamento. O retorno será feito de maneira gradual para evitar filas externas ou aglomerações no interior das agências. Além disso, volta a ser emitida a senha para acesso à plataforma gov.br, entre outros serviços. Em todos os casos, deve ser observada a prioridade de atendimento prevista em lei, garantida ao idoso maior de 80 anos de idade. A portaria orienta ainda que nos casos classificados como de atendimento simplificado, de baixa complexidade e atendimento específico de alta complexidade, deverá ser feito agendamento do serviço por meio da Central 135 ou na própria agência. O aplicativo da Serasa passou a oferecer a opção de pagamento e parcelamento de débitos dos veículos. Através do aplicativo da Serasa, é possível consultar débitos, negociar dívidas e simular empréstimos dentro do perfil do cidadão, tudo de graça e rapidamente pelo celular. Agora, o aplicativo passa a oferecer também a opção de negociação de débitos e impostos relacionados aos veículos, multas e IPVA, por exemplo. Os débitos poderão ser parcelados em até 12 meses. A operacionalização do parcelamento de débitos de veículos é feita pela ZapPay, plataforma que já tem experiência nesse tipo de negociação. Para baixar o aplicativo, basta entrar na loja digital do celular, seja iPhone ou Android, e buscar pelo nome Serasa. O download e o serviço são gratuitos. E você vai ver ainda nesta edição, Imposto de Renda 2022. A expectativa é que mais de 34 milhões de brasileiros entreguem os dados à União. E ainda, milhares de pessoas assistem a um concerto beneficente para refugiados da Ucrânia, na República Tcheca. Os detalhes em instantes, até já. Estamos de volta. A partir de segunda-feira, os contribuintes vão poder fazer a declaração do Imposto de Renda 2022. A expectativa da Receita Federal é que mais de 34 milhões de brasileiros entreguem os dados à União. Neste ano, o período disponibilizado para o envio da declaração de imposto de renda vai ser menor que nos últimos 2 anos. O prazo máximo de entrega é dia 29 de abril. Entre as novidades para este ano está o acesso à declaração pré-preenchida em todas as plataformas. Antes, o serviço só era disponibilizado no portal ECAC. A restituição e o pagamento de imposto também vão poder ser feitos via Pix para as chaves iguais ao CPF do titular. Devem declarar os contribuintes que receberam em 2021 rendimentos tributáveis superiores a R$ 28.559 ou rendimento isento, não tributável ou tributado exclusivamente na fonte acima de R$ 40 mil. Se na atividade rural possuírem receita acima de R$ 142 mil e possuírem bens ou direitos acima de R$ 300 mil. A declaração pode ser feita pelo computador, no programa gerador ou em dispositivos móveis como smartphones e tablets no aplicativo Meu Imposto de Renda, disponível para Android e iOS. As mortes de idosos por Covid-19 aumentaram na segunda quinzena de fevereiro. Os dados de hospitais de São Paulo e do Rio de Janeiro mostram o crescimento mesmo com a terceira dose aplicada em novembro.
2 anos após o início da pandemia, os idosos voltaram a se destacar entre as principais vítimas da Covid. Levantamentos feitos em 2 dos maiores hospitais de referência para o tratamento da doença no país, o Hospital Emílio Ribas, em São Paulo, e o Ronaldo Gazola, no Rio de Janeiro, revelaram que no início de fevereiro, de 70% a 90% dos mortos pela doença eram pessoas não vacinadas ou com um esquema de vacinação incompleto. Mas a partir da segunda metade de fevereiro, esse percentual caiu para aproximadamente 50%, revelando uma nova mudança no perfil das vítimas. Na outra metade, a maioria são idosos que tomaram a terceira dose entre setembro e novembro. No fim de 2021, o surgimento da variante Ômicron mais transmissível favoreceu a rápida disseminação da nova cepa no país. E uma terceira onda da pandemia no Brasil foi detectada a partir de janeiro deste ano. Com isso, ficou ainda mais clara a vulnerabilidade daqueles que concluíram o esquema vacinal há mais de 4 meses e são particularmente frágeis. A mudança de perfil reforça a ideia da necessidade de uma 4ª dose de vacina para as pessoas com mais de 60 anos. E o Mato Grosso do Sul já começou a aplicar a 4ª dose nos idosos, assim como a cidade de Botucatu, no interior paulista. O estado de São Paulo prevê iniciar essa nova fase da campanha no mês de abril. E a vacina pediátrica da Pfizer contra o coronavírus é mais eficaz em crianças com mais de 11 anos. Um novo estudo levanta questões sobre a dose correta a ser administrada aos mais jovens. Pesquisadores do Departamento de Saúde de Nova York fizeram um estudo para avaliar os resultados da vacina da Pfizer contra a Covid em crianças de 5 a 11 anos. Eles descobriram que a vacina teve eficácia reduzida de 68% para apenas 12% no período de 1 mês e meio entre 13 de dezembro a 30 de janeiro. A eficácia foi maior para aqueles de 12 a 17 anos, caindo de 66% para 51% no mesmo período. De acordo com cientistas, as crianças com menos de 12 anos recebem uma dose que é 1/3 do tamanho dado para maiores de 12 anos, o que poderia explicar a queda na eficácia. O estudo observa que o resultado para crianças de 5 a 11 anos foi melhor contra a doença grave. A eficácia da vacina contra a hospitalização em crianças de 5 a 11 anos caiu de 100% para 48%, em comparação com 85% para 73% nas crianças mais velhas. Segundo os pesquisadores, esses resultados destacam a necessidade de estudar a dosagem alternativa de vacinas para as crianças e a importância contínua das proteções em camadas, incluindo o uso de máscaras para prevenir infecções e transmissão. E mesmo tendo eficácia reduzida, a análise recomenda que a vacinação deve continuar em crianças menores de 12 anos. E em meio ao aumento de casos de Covid-19 em Hong Kong, a China pode repensar a estratégia Covid-0 para combater a pandemia. Um renomado cientista chinês afirmou que o país pode desistir da estratégia de Covid-0 em um futuro próximo e conviver com o vírus, em um sinal de que as autoridades reconsideram a abordagem estrita da pandemia. O país que detectou o primeiro caso do vírus em 2019 é um dos poucos locais que mantém a estratégia de tolerância zero, com confinamentos rígidos diante de surtos pequenos. Zheng Wang, que foi diretor científico do Centro de Controle e Prevenção de Doenças da China, afirmou que a estratégia contra a Covid-19 não pode continuar para sempre e a meta a longo prazo é coexistir com o vírus. O cansaço com interrupções da vida cotidiana e a luta de Hong Kong para conter um grande surto da variante Ômicron provocam dúvidas sobre a sustentabilidade da abordagem chinesa. Zheng disse que as ações da China impediram o caos inicial de infecções em massa registrado em outros países, mas que a baixa taxa de contágios agora é um ponto fraco, já que poucas pessoas desenvolveram a imunidade natural. Os comentários de especialistas são raros na China e outros que questionaram a abordagem Covid-0 sofreram represálias. Hong Kong busca frear uma onda de contágios da variante Ômicron, que levou a corridas para supermercados e prateleiras vazias nos corredores. Autoridades planejam testar todos os mais de 7 milhões de moradores e isolar os infectados em casa ou acampamentos de quarentena que são construídos às pressas. Milhares de pessoas assistiram a um concerto beneficente para refugiados da Ucrânia na icônica Praça Venceslau, no centro de Praga, na República Tcheca. Na República Tcheca, a população se mobiliza para o apoio aos cidadãos da Ucrânia
E a Praça de Venceslau foi palco para alguns dos cantores e bandas mais populares do país, que se apresentam para arrecadar dinheiro e ajudar na divulgação de recursos úteis em todas as redes sociais para a Ucrânia depois que ela foi invadida pela Rússia. O país está na principal rota de refugiados ucranianos que tentam escapar dos efeitos da guerra iniciada em 24 de fevereiro. Dados divulgados pela imprensa europeia apontam que mais de 100 mil pessoas saíram da Ucrânia pela rota da Polônia e República Tcheca nas últimas 24 horas. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as reportagens desta edição, é só acessar o canal HIT Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau!